paz de Cristo, você que está aí na tua casa. Estamos começando o nosso culto, a nossa live. É o momento de estarmos adorando a Deus. Por que estamos fazendo assim? Porque nós estamos temporariamente impossibilitados do nosso culto presencial. Mas eu creio que o Espírito Santo pode te visitar aí na tua casa. Eu creio que Deus já está pronto para abençoar você, para abençoar a tua família. E nós estamos iniciando nessa noite, nesse domingo que é domingo, Dia das Mães, onde nós comemoramos, onde nós celebramos esse momento de alegria, que é o domingo, Dia das Mães. Então eu quero nesse momento convidar você. Eu quero ler um texto de abertura desse culto que se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 12, versículos de 10 a 13. Romanos, capítulo 12, versículos de 10 a 13. E ele diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sedes fervorosos no espírito, e servindo ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sedes paciente na tribulação, perseverai na oração, e socorrei aos santos nas suas necessidades, exercei a hospitalidade. O apóstolo Paulo traz para nós uma reflexão daquilo que nós somos convidados a fazer, daquilo que nós somos desafiados mediante aquilo que é graça de Deus, aquilo que é misericórdia de Deus, aquilo que é Deus abençoando as nossas vidas. Por isso, nesse desafio, hoje, domingo, dia do Senhor, nós estamos adorando, bendizendo a Ele, louvando e exaltando esse Deus. Vamos orar. Senhor, bendizemos o Teu nome, glorificamos a Ti. Queremos Te agradecer, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede. Queremos Te louvar e Te adorar, ó Deus, e declarar a Tua soberania, porque só o Senhor é santo, o Senhor é poderoso e soberano, tudo está nas Tuas mãos. O Senhor nos concede mais um dia de vida na face da terra. Somos gratos a Ti, ó Deus, por todas essas coisas. Queremos Te bendizer e Te adorar e exaltar. Queremos, ó Deus, render graças a Ti nesse culto. Quantas pessoas estão na sua casa, no seu lar, nos assistindo, nos ouvindo. Senhor, que sejam alcançados pela Tua graça e misericórdia. O Senhor é um Deus de perdão, o Seu Deus de amor. Que o Teu amor possa alcançar, ó Deus, os Teus filhos e filhas. O Teu amor, ó Deus, que se estende a toda criatura, possa alcançar mesmo aqueles que não Te conhecem, mesmo aqueles que são contrários aos Teus ensinos. Mas o Senhor nos ama de uma maneira incondicional. A Tua palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o Seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é isso que nós cremos, Pai. Por isso queremos já Te agradecer. Aleluia. No nome de Jesus. Amém. Eu quero chamar a Karen, como uma homenagem aqui para o Dia das Mães. E logo depois vamos estar louvando. Nós queríamos fazer uma pequena homenagem à nossa mãe e junto com isso a todas as mães. Então, reflita um pouquinho na letra. É uma coisa simples, mas é de coração. Você é tão bonita, mãe.
Amém. Eu sei que você está no conforto do seu lar, na sua casa, mas eu queria dizer para você não ficar condicionado a isso, porque a presença de Deus ela pode invadir um ambiente, e nós queremos que este ambiente é o seu coração, não somente a sala onde você está sentado ou cozinha, independente de onde você estiver. Entenda que o ambiente onde Deus quer habitar nessa noite é o ambiente que há dentro de você. E eu acredito numa palavra que Deus primeiro ele prepara um ambiente e depois ele prepara pessoas para este ambiente. Eu quero dizer para você que dentro de você existe algo preparado por Deus antes mesmo de você saber quem você é.
estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver.
E quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou e quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Irmãos, nós louvamos a esse Deus. Eu quero compartilhar uma palavra, mas eu quero, antes de compartilhar uma palavra, falar com você sobre a sua oferta, sobre o seu dízimo. Eu sei que nossos cultos não estão sendo presenciais, mas nós temos as nossas contas, conta de água, conta de luz, telefone, internet. Nós temos os nossos compromissos. E tem um texto em Deuteronômio capítulo 16 que vai dizer assim: 3 vezes no ano todos os homens aparecerão perante o Senhor teu Deus no lugar em que ele escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas ou na festa dos tabernáculos. Não aparecerão diante do Senhor de mãos vazias. Algumas coisas que eu tenho aprendido, principalmente sobre ser ofertante na casa de Deus. Primeiro é aprender o significado de oferta, é aprender o significado daquilo que eu sou desafiado. No Antigo Testamento nós vamos encontrar as pessoas ofertando ao Senhor e adorando e bendizendo a esse Deus. E a primeira coisa que eles faziam era erguer um altar. O povo de Israel erguia um altar, e aí eles ali queimavam ofertas, incensos. Ali eles ofertavam, é lugar de adoração ao Senhor. Então oferta é um sinal de adoração. A segunda coisa é que eles iam debaixo de uma oração, debaixo de uma obediência. Então ofertar ao Senhor também é o nosso momento de orar ao Senhor, porque existem algumas barreiras. Eu costumo dizer que o inimigo ele se levanta para que o povo de Deus não prospere. Então eu queria deixar essa pequena reflexão. Eu quero compartilhar a palavra. Nós estamos nossa transmissão aí ao vivo. Então eu quero convidar você a ler comigo uma palavra. 2 Timóteo, no 1º capítulo, os versos de 5 a 7, mas eu não vou ler na íntegra. Eu vou ler alguns versículos e depois eu vou ler o versículo do capítulo 61 de Isaías, o versículo 1 lá, que eu vou ler na sequência. Então, 1 Timóteo capítulo 2 Timóteo capítulo 1, versos 5 até o 7. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti,
Porque Deus não nos deu espírito de temor ou de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Isaías capítulo 61, versículo 1 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Senhor, a palavra é tua, somos simplesmente servos, vasos nas tuas mãos. Te pedimos, ó Deus, que venha falar conosco, que essa palavra seja alimento, seja direção, seja também o despertar, ó Deus, nas nossas vidas, nessa caminhada onde nós sabemos que a direção é do Senhor. Estamos passando pelas lutas, estamos passando pelas dificuldades, por alguns problemas, ó Deus, que entendemos é permissão do Senhor, mas acreditamos que do outro lado nós vamos cantar o hino da vitória e declarar que só o Senhor é Deus, aleluia, e glorificamos e bendizemos e agradecemos no nome de Jesus, amém, glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar essa palavra, e essa palavra ela veio no meu coração de uma maneira muito forte, muito acesa, muito clara, trazendo para nós algumas reflexões. Eu coloquei como tema nessa mensagem a unção que capacita, porque nós vamos falar do despertar do dom, mas se nós não tivermos a unção que nos capacita, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E Paulo ele escreve a Timóteo, ele desafia Timóteo a entender por que Deus o chamou, a entender que ele estava sendo chamado para uma missão, para uma obra, estava sendo chamado para aquilo que Deus tem separado. E o que Paulo fala a Timóteo, ele traz para nós, porque às vezes nós estamos distantes, mas aquilo que Paulo fala para Timóteo, ele traz para nós. Quando ele fala um espírito de temor, de poder e de moderação, quando ele fala fortaleza, ele está falando que é o espírito de poder. E isso nós precisamos caminhar no entendimento claro do que Deus tem buscado em cada um de nós. Somos chamados por Deus. Se você quiser abrir a tua Bíblia lá em João, Evangelho de João capítulo 15, versículo de número 16, a palavra de Deus ela diz: não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi, vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto prevaleça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, Jesus está dizendo ali aos seus discípulos, e Jesus começa o capítulo 15 de João falando: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é agricultor. Jesus começa trazendo os seus discípulos para Ele no sentido de estar firmado nele. Jesus vai dizer: se vocês não permanecerem em mim, vocês não vão poder fazer nada. Nesse capítulo 15, Jesus está trazendo os seus discípulos a importância de estar nele. E quando ele chega no versículo 16, ele vai dizer: não é você que levanta a mão para me aceitar, eu é que já te aceitei, eu já te escolhi. Se nós voltarmos um pouquinho na Bíblia, e lá em Jeremias capítulo 1, verso 5, Deus vai dizer para Jeremias: antes de você ser formado no ventre da madre, eu já te conheci, eu já te escolhi, e as nações eu te dei por herança. Deus está dizendo, o que Ele fala para Jeremias, Ele fala para eu e você, que somos escolhidos, somos separados por Ele desde o ventre da nossa mãe. Então o nosso nascimento não foi um acidente, não foi a vontade simplesmente do meu pai e da minha mãe, mas foi uma escolha de Deus. O teu nascimento, você está nessa terra e vivendo aí 70, 80, 90 anos. Ontem estava na porta do mercado e passou um senhor com 100 anos de idade. Ele nasceu em 1920. Irmãos, olha o privilégio de viver um século. E isso, escolha de Deus, permissão de Deus, direção de Deus. Agora, quando nós entendemos isso, nós começamos a ver que Deus, Ele nos chama. Mas Ele nos chama para um propósito. Deus, Ele me chamou, Ele te chamou, Ele chamou para um propósito, Ele me chamou para um propósito. Agora, o propósito de Deus na nossa vida, Ele só vai começar a se concretizar quando entendemos esse chamado e aí dizemos sim para Ele. Aí vem a segunda parte, que é a unção de Deus
sobre as nossas vidas. Para que é unção? Por que nós falamos de unção? A unção vai produzir no ser humano 3 coisas importantes. Primeiro, a unção capacita. Segundo, a unção ela provoca mudança. E a unção ela também suscita adversários. Se nós olharmos 1 Coríntios capítulo 3, verso 5, não sejamos capazes por nós mesmos de pensar nas coisas, em coisa alguma, mas nós mesmos somos chamados que a nossa capacidade precisa estar em Deus. Paulo está escrevendo aos Coríntios e ele está mostrando para aqueles irmãos, aqueles cristãos, eu falei 1 Coríntios, mas é 2, ele está mostrando a importância de ser chamado por Deus. Então a unção ela nos capacita para algo. Agora a unção ela não nos capacita para aquilo que nós queremos fazer. Ela nos capacita para cumprirmos o chamado de Deus. Ele nos chama e Ele vem derramar unção sobre a nossa vida para que nós possamos ser capacitados. Eu costumo dizer que Deus ele não chama capacitados, mas Ele capacita os chamados. Se Deus te chamou, Ele capacita você para que você seja instrumento nas mãos dEle. A segunda coisa é que a unção ela provoca mudança. Aquilo que eu era, eu deixo de ser. Irmãos, não dá nem para eu falar tanto no apóstolo Paulo nesse sentido, mas o apóstolo Paulo, que era perseguidor dos cristãos, que saía buscando cartas, autorização para perseguir, até para matar os cristãos. Se nós olharmos em Atos capítulo 7, quando fala de Estevão sendo apedrejado e apedrejado até a morte, o texto diz que as roupas, as vestes de Estevão foram depositadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Então ele estava presente, ele estava vendo, consentindo naquilo que acontecia ali. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, quando ele tem uma mudança, quando ele realmente é chamado por Jesus, ele tem uma mudança. E a mudança na vida de Paulo o faz ou o traz a ser um instrumento. Se nós olharmos a trajetória dele antes, era perseguidor, e ele vai se tornar um dos maiores ícones da história bíblica, da história que Deus traça para nós, trazendo para nós a importância de que, se nós somos chamados, vai acontecer na nossa vida mudança. A terceira coisa que eu falo que a unção produz adversários. Vamos olhar um pouquinho a vida de Davi, e eu quero falar dele um pouquinho na frente. Mas se nós olharmos a vida de Davi, nós vamos ver que quando Davi foi ungido, se levantaram adversários contra ele. A unção ela vai trazer para nossas vidas aqueles que não concordam, aqueles que não querem ver a obra de Deus prosperar. E aí eu lembro de Neemias, quando ele se dispôs a reconstruir os muros, e se levantaram contra Neemias. Quando nós entendemos isso, aí vou chegar aqui no capítulo 61 de Isaías, que depois é repetido em Lucas, no Evangelho de Lucas capítulo 4. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar a boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão àqueles que estão presos. Vivemos dias, irmãos, em que o nosso adversário tem feito muitas coisas para que nós, como crentes, não avancemos. Se nós olharmos a pandemia que estamos vivendo por esses dias, nós começamos a entender que é uma obra do maligno, é uma obra do inimigo. Talvez você vai dizer assim: mas as pessoas estão morrendo, é porque Deus permite. Eu entendo que pode ser permissão de Deus, mas a obra é do maligno para atrapalhar, para que a igreja não se reúna, para que as pessoas não trabalhem, para que o inimigo venha prevalecer na sociedade, na comunidade. Então o nosso desafio, irmãos, é estarmos orando para que essas coisas sejam destruídas. A nossa oração, a minha e a sua oração, vai levar o Espírito Santo a mover. A minha e a sua oração vai levar as pessoas a entenderem. E não é só o mover do Espírito Santo. A grande necessidade hoje é das pessoas entenderem o que Jesus repetiu em Lucas 4,18, que Isaías escreve: o Espírito do Senhor, ele foi derramado sobre ele para pregar liberdade aos cativos.
abertura de prisão aos presos. Agora, irmãos, todas as vezes que somos levantados, todas as vezes que somos chamados, somos desafiados a uma obra, nós temos impedimento. Por isso que nós precisamos da unção de Deus. A unção de Deus, ela vem sobre as nossas vidas para nos capacitar. Mas existem algumas barreiras que querem impedir a unção de Deus sobre a nossa vida. Somos chamados, somos separados e somos desafiados a estarmos envolvidos nessa obra. Mas existem impedimentos. E uma das coisas que eu separei aqui como impedimento para que a unção de Deus ainda seja demorada, ainda tarda sobre a nossa vida, é uma vida espiritual ociosa. Pastor, o que é isso? Muitas vezes eu sou chamado a estar envolvido na obra e eu vou deixar para depois, deixa para amanhã, deixa para a semana que vem, depois eu faço, chama outro, eu não. Mas eu sou desafiado a isso, e aí o inimigo quer impedir que a obra aconteça. Uma vida ociosa também é uma vida em conformidade com o mundo. Irmãos, hoje pela manhã quero até agradecer o pessoal aí dos juvenis. Eu participei da escola bíblica com eles, junto com uma psicóloga, e algumas coisas que eu nem sabia que vem acontecendo. Mas qual é o nosso desafio? É que os nossos juvenis, eles tenham um encontro com Deus, eles sejam convertidos e não simplesmente o ir à igreja. Porque muitas vezes, irmãos, às vezes eu falo isso, quando o pai e a mãe obriga o seu filho a ir à igreja, quando ele passa seus 18 anos, não vou mais. Mas quando ele é desafiado a ir, quando ele vem porque ele tem um incentivo, quando ele vem porque ele está apaixonado por Jesus, ele pode ter 18, 20, 30, 40, 50, 80 anos. Lembro do meu irmão Armesindo, 80, mas ele tem o prazer de ir na igreja. Eu não venho porque eu tenho uma obrigação, eu venho porque eu tenho um prazer, porque eu venho para adorar a Deus. Então essa conformidade com o mundo leva muitas vezes as pessoas a retardar, atrasar e até nem receber a unção de Deus sobre a vida dele. Agora, irmãos, como é que nós vamos conseguir que a unção seja derramada sobre a nossa vida? Primeira coisa que eu chamo e desafio é você ler a palavra, ler a Bíblia. A Bíblia, pode quem quiser dizer que a Bíblia é um livro qualquer, mas para mim a Bíblia é a palavra de Deus, é direção de Deus para as nossas vidas. Então leia essa Bíblia, tenha o seu momento devocional de oração, tenha o seu dia, ou na semana, ou no mês, ou a cada 15 dias de jejum. Se o seu jejum não pode ser total, seja parcial, mas tenha o seu momento, porque o jejum alimenta a nossa vida espiritual. Então é desafio para nós, para que a unção venha sobre as nossas vidas. É a graça de Deus, é aquilo que Deus tem nos convidado, tem nos chamado, é aquilo que Deus tem separado para nós, e Ele quer que eu e você possamos entender isso. Por isso que Paulo vai dizer para Timóteo na segunda carta: Timóteo, não é pelo seu esforço, é pela graça de Deus, mas é pela tua condição, situação, pela tua vontade. Uma das coisas que eu falo é que Deus, Ele não arromba o coração. Ele vem, bate e espera o coração ser aberto para Ele. E quando nós falamos de unção, irmãos, o que é unção? O que vai representar unção? Nós encontramos algumas definições na Bíblia, na palavra de Deus, sobre unção. Unção é derramar. E para que um ministério seja um ministério autêntico, a unção de Deus precisa ser visível na vida daquele ou daquela que é chamado para o ministério. Se essa unção não for visível, as pessoas não vão ver o ministério fluir, eles não vão ver a atuação de Deus. E a atuação de Deus, irmãos, está hoje um pouco banalizada, mas eu quero chamar a sua atenção para que nós possamos entender que a atuação de Deus é quando eu vejo a pessoa que está enferma ser curada. A atuação de Deus é quando eu vejo aquele que está oprimido ser liberto. É quando eu vejo aquele que está ali perdido no mundo ser resgatado. E não é resgatado pela minha ou a sua pregação, é sendo resgatado pela sua vida. Essa semana ou semana passada, não lembro, conversando com uma pessoa lá da última igreja que nós passamos,
E a pessoa falou assim: ah, pastor, eu estou com saudades das histórias que o senhor contava. E uma das histórias que me marcou foi a história do livro. E aí eu fiquei pensando, qual é a história do livro? Qual é a história do livro? Porque a gente vai contando várias e várias ilustrações. E aí eu lembrei da história do livro, que um rapaz, ele desafiou o seu vizinho a visitar a sua igreja. Vamos lá na minha igreja, vamos fazer uma visita. E aí o vizinho falou para ele o seguinte: olha, eu estou lendo um livro. Assim que eu terminar de ler o livro, eu vou lá na sua igreja. Pode deixar. E aí passou uma semana, 15 dias. E aí ele encontrou novamente, falou: ô vizinho, você prometeu, você não terminou de ler o livro ainda não? Ele falou: ainda não, ainda estou lendo o livro. Assim que eu terminar, você pode ter certeza que eu vou visitar a sua igreja. E passou lá mais uns 15, 20 dias. E aí, não terminou de ler o livro? Já estou no final. Aí um belo dia, quando o vizinho chega, quando o irmão chega na igreja, o vizinho está lá. E aí cumprimentou e abraçou e falou de Jesus e tal. E o culto começou. E no final do culto ele chegou para esse vizinho e perguntou: vizinho, que livro era que você estava lendo? Porque até me interessou. Você ficou lendo o livro um bom tempo e depois você veio na minha igreja como havia prometido. E aí o vizinho virou para ele e falou assim: o livro era a sua vida. Porque para eu vir na sua igreja, que você está me convidando, eu precisava ver a sua vida, a sua maneira de se comportar, a sua maneira de tratar. Como é que eu posso ir numa igreja se a pessoa vive uma vida na igreja de uma maneira e fora da igreja diferente? Então, quando eu vi que a sua vida condiz com aquilo que você estava me convidando, eu vim. E hoje eu quero aceitar esse Jesus que você serve, não por aquilo que eu ouvi, mas por aquilo que eu li na tua vida. Então, irmãos, lembrei dessa história e resolvi contar aqui para vocês que a unção de Deus vem sobre a nossa vida para fazer mudança. A unção de Deus vem sobre a nossa vida para que outras pessoas sejam alcançadas. E aí eu lembro que Samuel, ele foi chamado para ungir 2 reis. Mas eu vejo algumas diferenças que eu pontuei aqui, eu quero compartilhar com você rapidamente, eu estou quase terminando. Mas o que eu falo? A resultado da unção de Deus na nossa vida. Samuel, ele unge Saul e ele unge Davi. A vida de Saul no começo em que ele foi ungido foi uma vida diferente. Saul, a primeira coisa que acontece com ele estava procurando lá as jumentas do seu pai que havia fugido. E quando ele não encontra, ele vai até o profeta, ele vai até Samuel. E quando ele chega lá no Samuel, no profeta, Samuel, ele toma as refeições ali com Samuel, ele dá uma oferta. E Samuel unge Saul como rei de Israel. E Saul, ele volta dali, e uma das coisas que Samuel fala com Saul no capítulo 10, olha, você vai descer, vai encontrar uns homens ali, e você vai estar junto com eles, o Espírito do Senhor vai tomar conta de você. E Samuel vai, e quando isso acontece, Samuel profetiza junto com aqueles homens. Mas quando Samuel começa a sua caminhada, a vida de Samuel, quando Saul começa a sua caminhada, a vida de Saul muda. Quem foi lá, quem recebeu a unção foi Saul, e Samuel só era o rei. A vida de Saul muda. E a vida de Saul mudando, ele foi desobediente àquilo que havia direção de Deus, e ele perde a unção. Uma das coisas que eu falo, irmãos, que quem ungiu Saul foi Samuel, e ele unge Davi. A vida de Saul foi de uma maneira e a vida de Davi foi de outra. A mesma pessoa que ungiu, o mesmo profeta, o mesmo juiz. A unção foi mais ou menos nas mesmas circunstâncias. Mas eu já li esse texto várias vezes, só que hoje veio algo diferente no meu coração. Se você ler a trajetória de Saul, é Saul quem vai até Samuel, e lá Samuel unge Saul para ser rei. Na vida de Davi é diferente. Deus escolhe Davi e Samuel vai até Davi. O que acontece com Saul, e é Saul que vai até o profeta, aqui acontece o inverso, o profeta vai até Davi. E esse profeta que vai até Davi, e quando ele chega, ele vai ungir Davi para ser rei. Deus, ele não queria um rei, ele era o líder do seu povo.
o povo que pediu um rei. Alguns pregadores até dizem que Saul foi escolhido pelo homem e Davi foi escolhido por Deus. Eu vou na contramão disso, porque os dois, quem escolhe é Deus, quem unge é Samuel. Agora, tem uma coisa diferente, o povo pede um rei, e aí Deus dá a eles Saul. Mas quando Deus entendeu que havia necessidade de uma mudança, Deus escolhe um rei, e aí ele traz Davi. E ele tira Davi de um lugar onde muitas pessoas não sabiam o que acontecia na vida de Davi. Ele estava atrás do rebanho, ele estava cuidando do rebanho. Ele travava batalhas intensas. E eu vi um dia, escutei um dia um pregador ele falar isso, um cantor até, que Davi ele travava batalhas com o leão e o urso, e onde ninguém via, ninguém sabia, mas Deus sabia. E o Deus que sabia, ele escolhe Davi, ele traz Davi, coloca Davi para ser um homem, como ele mesmo diz no livro de Salmos, segundo o seu coração. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi errou como muitos de nós erramos, talvez até como Saul errou, não da mesma maneira, mas Saul cometeu os erros, Davi também. E qual a diferença em que Deus ele vai sempre trabalhar diferente com Saul e com Davi? A primeira coisa, Davi nunca desobedeceu a ordem de Deus. Se Deus mandou, eu vou fazer, e acabou. A segunda coisa, Davi tinha um coração adorador. Irmãos, hoje nós temos uma visão, e eu estou quase terminando. Hoje nós temos uma visão que adorador é porque está no altar e está cantando, está tocando. Às vezes faz até uma apresentação ou representação. Mas quando sai daqui, o livro que o vizinho está lendo é diferente. Por isso que Davi, como escolhido por Deus, separado para ser rei, capacitado por Deus, cometia alguns erros, porque a Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. Mas o coração dele estava voltado a se render aos pés do Senhor e a buscar o perdão de Deus, a buscar um conserto com Deus, a entregar a sua vida, a deixar Deus dirigir a sua vida. No Salmo 23, ele vai recitar ali no verso 4 ou 5, não lembro: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo. O vale da sombra da morte era um local onde as pessoas passavam ou poderiam ser assaltados, atacados por animais ferozes. As pessoas evitavam de passar por aquele local. E Davi vai dizer, então ele não está dizendo eu vou passar por lá, ele está dizendo ainda que isso aconteça na minha vida, eu creio no Deus que é poderoso e Ele vai estar comigo. O Deus que nos chama é o Deus que derrama unção sobre as nossas vidas, é o Deus que nos capacita. E como eu falei, irmãos, a unção é a unção para capacitar, é a unção para mudança, e é a unção para que nós conseguimos vencer os adversários. Nós não vamos conseguir vencer os adversários que se levantam contra nós com as nossas próprias forças, porque a nossa batalha, em 2 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais. Ou seja, a nossa batalha, ela é uma batalha espiritual. O mesmo Paulo vai escrever em Efésios capítulo 6, nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. A nossa luta diária é contra principados e potestades. Nós é que às vezes personificamos o nosso adversário espiritual no vizinho que falou mal de nós. Vamos fazer uma personificação naquela pessoa que trabalha junto conosco e que não gosta de nós. Aí nós vamos dizer assim, não, é o inimigo. Não é não, irmãos. Digo para você com todas as letras, o nosso inimigo ele não é carnal, mas ele vai usar os carnais que não servem a Deus para investir contra a nossa vida. Por isso que a unção vem sobre as nossas vidas, para que nós consigamos vencer os adversários que se levantam contra nós. Por isso que Paulo fala para Timóteo, desperte o dom que há em você. Deus ele derrama os dons sobre as nossas vidas para que nós possamos ter esses instrumentos para vencer o inimigo que se levantou contra nós. Nós somos desafiados a estar na presença dele. Olha o que o primeiro versículo que eu li aí, o primeiro texto de 2 Timóteo capítulo 1, verso de 5 a 7.
Porque Deus não nos deu espírito de medo ou de covardia ou de temor, mas Ele nos deu um espírito de amor, de poder, de moderação. O que Deus nos dá é para que nós possamos resistir às investidas do inimigo. E às vezes nós queremos enfrentar. Ele não nos convida a enfrentar o inimigo, Ele nos convida a resistir. Na carta de Pedro vai dizer isso: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistir o inimigo, ele vai fugir de você. Porque todas as vezes que nós enfrentarmos, o risco de perdermos é grande. Porque ele é mais astuto que nós, ele é mais esperto que nós. E no reino espiritual ele vai ter mais força do que eu e você, se Jesus não estiver conosco. Que Deus abençoe a tua vida. Eu quero deixar esse texto, essa reflexão, essa palavra no dia de hoje. Talvez você pense assim: o pastor hoje podia pregar sobre o Dia das Mães. Até pensei nisso, li vários textos, mas o Espírito Santo tocou no meu coração para falar para você sobre unção sobre a tua vida, sobre a minha vida. A unção que vai nos capacitar, a unção que vai trazer mudança e a unção que vai nos fortalecer para vencer os adversários. Porque os adversários, eles vão vir. Nós só precisamos estar apostos a Ele, estar preparados contra Ele, estarmos prontos para resisti-los no nome de Jesus. Amém? Eu quero orar e eu quero já aqui também desafiar o nosso ministério de oração. Aproveitar que nós estamos aqui numa live. Você que faz parte do ministério de oração, quero colocar aí as pessoas que nós conhecemos que estão enfermas. E eu recebi a notícia hoje que o pai do nosso irmão Mateus, ele está no hospital, me parece que estava indo para o hospital de Vassouras. E a mãe do irmão Mateus, o Mateus que é o nosso baterista aqui, o nosso instrumentista, a mãe também passou mal hoje e foi também levada para o hospital. Então, queria pedir, você do Ministério de Oração que está aí assistindo, que está ouvindo, nos ajude a orar e interceder por essas pessoas. Quero também lembrar que nós estamos esse mês numa nossa campanha, colocando a nossa família no altar de Deus. E se você puder e quiser estar conosco, que Deus possa abençoar a tua vida, que você possa ser alcançado pelo Espírito Santo, que nós possamos juntos, na unção de Deus, ser abençoados grandemente no nome de Jesus. Amém? Quero orar, estamos encerrando. Vamos orar no nome de Jesus. Senhor, somos gratos a Ti, porque o Senhor é o Deus que abençoa, o Senhor é o Deus que fortalece, que dá a direção. Coloca o Senhor agora o irmão Jorge, ó Deus, Pai, do irmão Mateus nas Tuas mãos. A mãe, Senhor, que se não me engano o nome dela é Leia, toma nas Tuas mãos. Senhor, Tu conhece, Tu sabe as lutas que eles estão passando, mas o Senhor é o Deus que cura, é o Deus que sara. E nós estamos clamando a um Deus vivo e verdadeiro, a um Deus que pode entrar naquele hospital, tocar, Senhor, na vida do Teu filho, da Tua filha, Senhor, restaurar, ó Deus, essa enfermidade no nome de Jesus. Lembro também, Senhor, com gratidão do irmão Lélio Júnior, Pai, que já está em casa, que foi restaurado. Pai, muito obrigado pelo Teu mover, muito obrigado, Senhor, pelo Teu agir. Pai, no nome de Jesus, quero colocar toda a Tua igreja, o culto, Senhor, de quarta-feira, onde nós estaremos orando pelas famílias. Pai, quero Te pedir no nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa visitar os Teus filhos. Somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.